Já está gravando, então eu vou compartilhar a tela. Pessoal, então vamos para mais uma aula de estatística, certo? Eu espero que vocês estejam aí em pleno ritmo de estudo, né? A gente não parou, a gente não vai parar. Inclusive, as nossas provas vão acontecer, tá? Então, assim, por isso que eu peço para vocês não parem o ritmo de estudo, certo? Não só na minha disciplina, óbvio, como nas outras. E qualquer dúvida que tiverem, pode procurar, vamos tirar dúvida. Nesse momento, a nossa comunicação, ela é virtual, mas ela é necessária, tá? Então, vamos continuar aí firmes e fortes conversando bastante para a gente ter essa motivação, ter esse gás, certo? Tá difícil para todo mundo, eu entendo qualquer dificuldade que a gente tenha, né? Mas a gente, porque é um período atípico, é um período como a gente nunca teve, né? E a gente vai passar por isso com muito sucesso, com certeza, certo? Pessoal, antes de iniciar a nossa aula, eu quero trazer essa informação aqui para vocês, ó. Recebi no meu e-mail do YouTube que o canal está movimentado, tá? Então, assim, estou começando uma nova carreira aí, ó, de professor, youtuber. No mês passado, ó, foram 860 visualizações e quase 5 mil minutos assistidos. Então, eu fiquei feliz com essa informação porque é um sinal que vocês estão assistindo, né, as aulas. E para nós, para mim, né, é muito importante saber que vocês estão assistindo, sim. Então, continuem assistindo, tá? A gente agora começou a fazer umas transmissões ao vivo, então, boa parte de vocês já estão aqui, né? Isso é ótimo. Mas se precisar rever a aula, vai estar lá o link de novo. Vamos continuar movimentando o YouTube aí desses professores, porque isso é sinal que vocês vão estar, que vocês estão estudando, certo? Então fica esse apelo aí, tá bom? E hoje a partir de hoje, a gente vai começar a conversar aqui nas nossas aulas a respeito das medidas de posição, né? Então, o que são essas medidas de posição? Elas têm a intenção de resumir algumas características importantes de um conjunto de dados, assim como a distribuição de frequência. Então, elas existem para nos dar realmente alguns posicionamentos que são importantes, observando uma série de dados, né? Ela me dá alguns posicionamentos que são importantes e que me ajudam a tirar conclusões, tá? Então, lá na distribuição de frequência, o que a gente tinha? A gente tinha uma visualização sobre qual intervalo ele era mais importante na minha série de dados, né? Então, isso é uma informação. Agora, aqui nas medidas de posição, ele vai me dar posições numéricas, né, que são importantes para nós e que vai ajudar a gente também a tirar uma conclusão. E aí, vocês vão perguntando, mas o que são medidas de posição? Nunca ouvi falar sobre isso. Muito pelo contrário, ela já está muito, muito presente nas nossas vidas, né? Então, a gente tem dois tipos de medidas de posição. Uma delas são as medidas de tendência central, que é a média aritmética, que ela está na nossa vida desde que a gente era criança, a mediana e a moda, que também são medidas de posição bem famosas, a gente conhece bastante, né, ouve falar bastante, no ensino médio é uma disciplina da matemática, né, e outras medidas de posição são as nossas separatrizes. Elas são menos conhecidas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre elas, não nessa aula, né, mas ao longo das próximas aulas, que são os quartis, decis e percentis. Então, a gente divide as nossas séries, os nossos dados, né, em algumas partes, e aí essas partes, elas são demarcadas por essa divisão aqui, certo? Especificamente hoje, a gente vai falar sobre média aritmética, tá bom? Então, o assunto da aula de hoje é sobre isso. E a gente tem dois tipos de média aritmética. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre qual é a diferença entre as duas, certo? Então, olha lá, ó. A média aritmética simples, ela é uma variável que nos fornece uma medida de centro, tá? Então, ela é uma medida central, certo? Ela é usada
de diferentes formas, porque ela pode ser utilizada para a população ou para a amostra, né? Lembrando que a população, ela envolve todos os meus indivíduos ou todos os meus objetos em determinada situação, e a amostra, eu escolho alguns objetos, alguns indivíduos, uma parte deles, para estudar a minha situação, tá? Então, essa é a diferença. Se for uma população, se eu tiver os dados de uma população e eu fizer a média aritmética desses dados, para representar a média, eu vou usar essa letrinha grega aqui, que é o mi, né? É um U com uma perninha. Se os dados forem amostrais, ou seja, só uma parte da população, eu tenho a média aritmética denotada por essa letra aqui, que é o X com uma barrinha em cima, certo? Então, é só para a gente nomear de forma correta, tá? Se for uma média de população, mi. Se for uma média de amostras, x bar, certo? E para fazer o cálculo da média, a gente tem essa definição, que a média ela é o quociente do somatório dos valores observados dividido pelos números de observações. Então, nada mais é do que eu pegar e somar todos os meus dados e dividir, porque é o quociente, pelo número de dados, certo? É a média. A gente está bem acostumado já com esse tipo de situação. Então, como definição, a gente tem aqui ó, a somatória de todos os meus dados dividido pelo número total de dados que eu tenho. Por que é esse N maiúsculo? Porque é o número total que representa a população, né? Se eu tiver aqui a somatória dos meus dados dividido por um N minúsculo, o que eu tenho? Eu tenho só o número de amostras. Então, o número de amostras é o N minúsculo. O número da população é o N maiúsculo, certo? Então, essa é a diferença entre o Mi e o X barra, mas ambos são a média, certo? Então, a gente vai fazer já direto um exemplo, tá? Então, vamos lá. Ó. No segundo período da turma de engenharia, contabilizou-se a idade em anos de 14 alunos. Então, as idades são essas, ó, 21, 22, 20, 21, 23, 22, 24, 20, 21, 22, 24, 26, 23, tá? São as idades desses alunos, certo? Aí, eu quero calcular a média. Se for para eu calcular a média da idade, o que eu tenho que fazer? Somar os valores de todos os dados. Então, somar 21, mais 22, mais 20, mais 21, mais 23, mais 22, somar todos esses números, né? Aqui ele até colocou em ordem crescente para facilitar a visualização, e dividir pelo número de dados que eu tenho. Então, se eu tenho a idade de 14 alunos, eu tenho um número de 14 idades, né? Então, o meu número total de dados são 14. Ah, mas por que você usou o Mi e não o X barra? Porque se eu usei o Mi, quer dizer que eu estou considerando a população inteira. Então, quer dizer que 14 é o número total de alunos dessa turma de engenharia. Então, eu peguei a população inteira da turma de engenharia, não peguei uma amostragem, certo? Agora, se eu tivesse usado aqui, em vez do Mi, usado X barra, quer dizer que 14 alunos representam uma amostra dessa turma. Então, pode ser que ela tenha, sei lá, 140 alunos, né? E aí eu peguei só 10% dos alunos para fazer uma média, tá? Então, isso é a média aritmética, certo? Ela faz parte da nossa vida, certo? Agora a gente vai fazer um outro exemplo que é um pouquinho mais complexo, certo? Mas ele não deixa de ser média aritmética. Então aqui, ó, em uma sala de aula, os alunos têm a altura que vão de 1,30 m, 130 centímetros, até 163 centímetros. E a altura média desses alunos é 150 centímetros. 8 desses alunos possuem exatamente 163 centímetros. Se retirarmos esses 8 alunos da classe, a nova média passa a ser 148 centímetros. Sendo assim, quantos alunos existem nessa turma? Tá? Então, agora, eu já não tenho mais o meu número de alunos. Eu não tenho mais a minha população. É isso que eu quero saber, certo? Então, eu tenho algumas informações. Qual é a primeira informação que eu tenho?
que a média dos alunos é 150 centímetros, tá? Então, o que a gente pode concluir? Que S, que representa a somatória da altura de todos os alunos, dividido por N, que representa o número de alunos, eu sei que é 150, certo? Então, ó, a média, que é a somatória do total de altura dividido pelo número de alturas que eu tenho, número de alunos que eu tenho, é 150 centímetros, certo? Outra informação que eu tenho que, tirando os 8 alunos que têm 1,63, eu tenho uma média de 1,48. Então, como que eu faço essa retirada, né? Então, eu tenho aqui, ó, a somatória do total de alunos menos 8 vezes 163, que são que é a quantidade de altura de 8 alunos que eu estou retirando, né? Dividido por N menos 8, por quê? Porque eu tenho o número de alunos menos 8 alunos que têm 1,63. Fazendo essa média, eu tenho 1,48 m de altura, certo? Aí, o que acontece? Com isso, eu vou chegar, ao simplificar, eu vou chegar a uma equação, certo? Então, qual que vai ser essa equação? Eu vou pegar esse n menos 8, que está dividindo, e vou passar multiplicando o meu 148. É o número que está aqui desse lado do igual. E aí, aqui, eu vou deixar o S menos 1.304, que 1.304 é o 8 vezes 1,63. Certo? Só poluir esse desenho aqui. Aí, pessoal, com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma distributivazinha aqui, ó. 148 vezes N e 148 vezes menos 8. Para chegar a essa equação final aqui, ó. Então, vai ficar 148 Ns menos 1.184, que 1.184 é o 148 vezes menos 8. E aí, esse 1.304 que estava aqui negativo, ele passa somando na minha equação, certo? Então, aí eu cheguei que a minha somatória, para essa situação em que eu tenho menos 8 alunos que tinham 1,63 m e que a minha média caiu para 1,48, eu tenho que a minha somatória vai ser 148 vezes o número de alunos, menos, aliás, mais 120. Por que o mais 120? Porque é menos 184 mais 1.304, tá? Então, para eu calcular a somatória nesse novo cenário, eu tenho que a minha somatória vai ser 148 vezes o número de alunos mais 120, certo? Eu já não sabia que a minha somatória aqui, ó, já dava também por esse número, S sobre N igual a 150. Então, ó, com isso, eu tenho essa situação aqui, ó, que o meu S vai ser igual a 150 vezes o meu N. Então, aqui, ó, isso aqui é um S quadrado, tá? Então, aí, com isso, eu posso substituir esse S aqui por 150N, tá? Então, olha lá, ó, substituindo o S por 150N, a gente tem o seguinte, ó, eu peguei esse S aqui, tirei ele daqui e substituí por 150N. Por quê? Porque S é igual a 150N. Eu sei disso. E aí, eu igualei a essa equação de S aqui, que é 148N, aliás, 148N mais 120, tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa nova equação. O que eu quero saber mesmo? O número de alunos. Então, eu quero saber o valor de N. O que eu faço? Eu isolo o meu N. Então, aqui eu tenho que 150N menos 148N me dá 2 Ns. Mais 120, eu tenho aqui o 120. Aí, eu pego esse espaço dividindo o 120 e eu tenho que N é igual a 60. Certo? Então, o número de alunos que eu tenho nessa turma é 60 alunos, tá? Então, aí, a partir disso, eu cheguei a essa conclusão, certo? Como que eu fiz isso?
utilizando as informações do exercício, certo? Então, ó, só relembrando, o exercício me falava, a média dos alunos é 150 centímetros, ou seja, a somatória da altura de todos os alunos, dividido pelo número de alunos, é 150, tá? Aí depois ele falava que se eu tirasse 8 alunos de 163 centímetros, eu teria uma média de 148. Para fazer isso, eu tenho que pegar o S, que é a somatória total, menos 8 vezes 1,63 m, que é o número de alunos que eu estou retirando, e por estar retirando, eu não posso dividir mais pelo mesmo N. Por quê? Porque se a somatória de um total de alunos menos 8, eu tenho um total de alunos menos 8 alunos, certo? Então, N menos 8. Aí, o que eu fiz? Eu só simplifiquei essa equação para chegar a essa equação aqui. Então, como que eu simplifiquei? Eu passei esse N menos 8 multiplicando 148, ó. Então, ó, N menos 8 multiplicando 148, e fiz essa continha de multiplicação aqui, que é 8 vezes 1, 163, que dá 1.304. Então, ficou S menos 1.304 é igual a 148 vezes N menos 8. Aqui eu tenho o quê? Um parênteses, então eu tenho que fazer a distributiva. 148 vezes N, 148 vezes menos 8. Então, 148 vezes N é 148N. 148 vezes menos 8 é menos 1.184. Aí esse 1.304 apareceu aqui porque ele estava do lado do igual. Ele era negativo, ele passa para cá positivo, tá? Então aí ele passou aqui positivo. Sobrou S do lado de lá. Então por isso que esse S está aqui. Minha equação final, eu posso fazer somando esses dois números aqui, porque eles são possíveis de somar. Então, vai ficar menos 1.184 mais 1.304, que dá 120, certo? Então, daí a minha equação final ficou assim. 148N mais 120. Então, isso é o meu S. Só que eu também sei que o meu S é isso aqui, ó. S é igual a 150N, né? Porque eu passo esse N aqui multiplicando 150. Ao passar esse N multiplicando por 150, eu tenho que é 150N. Então, eu vou subir S, ó. Porque S, ele fala, é igual a 150N. Então, eu substituo o S por 150N. Aí, eu tenho aqui uma equação só em função de N, ó. E aí, é só eu isolar o N que eu vou chegar no valor dele. Então, aqui eu passo esse 148 para cá, subtraindo, né, porque ele era positivo, ele passa para cá negativo. E fica 150N menos 148N, que são 2 N's. Mais 120, eu mantenho aqui mais 120. Aí eu pego esse 2, passo aqui dividindo o meu 120, e eu tenho que N é igual a 60. Certo? Então, esse é o número de alunos, tá? Como que eu usei aqui o conceito de média aritmética? Aqui, onde eu faço o número total, a somatória total da altura dos alunos pelo número de alunos, e aqui, onde eu faço a somatória do total de alunos menos 8, dividido pelo número de alunos menos 8, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Vou dar continuidade, então. Então, olha lá, ó. Terminando essa parte que fala sobre a média aritmética simples, a gente tem a média aritmética ponderada, né? O que significa isso? Que cada conjunto de números ela tem um peso diferente, tá? Então, uma parte dos números vai ter um peso 2, outra parte dos números vai ter o peso 3, tá? E aí, com isso, eu tenho uma média diferenciada, né? Por quê? Porque parte desses números, eles valem mais na minha série de dados, certo? Então, ela é calculada aqui, ó, por um quociente também, só que é entre a somatória do produto dos valores da variável com os respectivos pesos e a somatória de pesos. Então, antes aqui eu só somava os valores, não é? Agora eu tenho que somar os valores vezes o peso e somar todos eles, certo?
Então, e dividir pelo peso total. Aí, com isso, eu tenho a minha média ponderada, né? Isso é muito utilizado para cálculo de notas, né? Então, às vezes eu tenho uma nota, né? Então, todas as minhas provas e meus trabalhos valem 10, só que a minha prova ela tem um peso 3, meu trabalho tem um peso 2, ele vale menos, certo? Então, aí, para fazer essa média com esses pesos, eu uso essa fórmula aqui, ó, essa definição, tá? Que aqui parece super complicado, mas na verdade, tá? A gente vai fazer um exemplo agora, vocês vão ver que é facinho. Então, olha lá, ó. O exemplo. A nota final para a disciplina de matemática da primeira série do ensino médio será obtida por meio da atribuição de pesos, de acordo com a tabela. Então, aqui, ó, a prova 1, ela tem um peso de 0,1, a prova 2 tem um peso de 0,2, a prova 3 tem um peso de 0,3 e a prova 4 tem um peso de 0,4, tá? Aqui, pessoal, se vocês repararem, os pesos, eles somam 1 no total. Mas eu não preciso somar 1, eu posso somar qualquer valor, tá? Eu só tenho que ter valores de peso, tá? Então, aqui nesse caso, a somatória deles dá 1, mas não precisa. Tá? Aí, considerando que a Maria tenha tirado as seguintes notas, 8, 7, 9 e 6, respectivamente, nas 4 provas, a sua nota será a média aritmética ponderada dada por... Então, daí qual que vai ser a nota da Maria se ela tirou 8 aqui na primeira nota, 7 na segunda, 9 na terceira e 6 na quarta, certo? Vamos fazer primeiro o cálculo da média aritmética, só para ver quanto ficaria? Então, fica 8 mais 7 mais 9 mais 6, dividido por 4, ela teria uma média 7,5, se fosse a média aritmética simples. Tá? Então, ela teria uma média de 7,5. Fazendo a ponderada, vamos ver quanto ela tirou? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a somatória da nota, que são os meus dados, o valor do meu dado, vezes o peso dele, né, e somar. Então, ó, na primeira prova, ela tirou 8, vezes o peso da primeira nota, que é 0,1, 8 vezes 0,1, mais a nota da segunda prova, que foi 7, vezes o peso da segunda nota, que é 0,2, mais 9, que é a nota da terceira prova, vezes o peso da terceira prova, que é 0,3, mais 6, que é a nota da quarta prova, vezes 0,4, que é o peso da quarta prova, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz a soma. Então, ó, eu tenho uma operação de soma, que é a somatória, de notas vezes o peso. Nota vezes o peso. Nota vezes o peso. Nota vezes o peso. Então, ó, aqui nos parênteses se repetem o mesmo raciocínio. Nota vezes peso, nota vezes peso. E aí, eu dividi tudo isso pela somatória dos pesos, ó. O que é a somatória dos pesos? É o 0,1 mais o 0,2 mais o 0,3 mais o 0,4, certo? Então, aí eu tenho que a somatória dos meus pesos vai dar 1. E aqui, ó, a multiplicação de cada uma dessas notas vai dar esses valores aqui, 0,8 mais 1,4 mais 2,7 mais 2,4, tá? Então, aí, fazendo essa somatória e essa divisão, eu chego que a minha média ponderada é 7,3. Lembra que a minha média aritmética simples tinha dado 7,5? Se eu fizer a somatória simples, né? 8 mais 7 mais 9 mais 6 dividido por 4, dá 7,5. Aqui, fazendo a média ponderada, dá 7,3. Por que deu menor? Agora eu quero a participação de vocês. Por que vocês acham que a média ponderada deu menor, nesse caso? Quem se arrisca? Porque são pesos diferentes? Sim, são pesos diferentes, é isso mesmo. E aí, além de ser peso diferente, calhou que na prova que ela tem o maior peso, ela tirou a menor nota. Então, aí a média dela, em vez de aumentar, diminuiu, né? E aí, ela tirou uma ótima nota também, só que numa prova que não tinha muito peso, não tinha muito valor, né? Então, é por isso.
a principal motivo para ter caído a média da simples para a ponderada é que ela foi muito mal na prova que valia mais. Não muito mal, ela foi pior do que na prova que valia mais. Certo? Ó, o que a gente tinha para nossa aula de hoje é isso, tá? Então, um pouquinho é o cálculo das duas médias, né? Da média aritmética simples e da média aritmética ponderada, tá? A média aritmética simples, ela é aquilo, né? E pronto, e acabou. E a média aritmética ponderada, ela tem a divisão por pesos, certo? Então, fica aí essa, mais esse novo conceito para vocês, tá? Na próxima aula, a gente vai conversar mais um pouquinho sobre média aritmética, mas falando sobre dados agrupados, que no caso são as nossas tabelas de distribuição de frequência. Então, é possível calcular a média quando a gente tem uma tabela de distribuição de frequências, tá? E aí a gente vai falar sobre isso e também sobre moda, que é uma outra medida de posição. Moda e mediano, certo? Pessoal, Certo. ficou alguma dúvida? Tá me ouvindo? Certo, Acho que professor. não. Não, tudo bem? Então agora vocês vão ter o quê? Dois exercícios para responder lá no fórum, certo? Então não deixem de responder. Um dos exercícios, ele não é super simples, que é o primeiro exercício. Por quê? Porque ele exige um raciocíniozinho lógico de vocês, tá? Eu coloquei dessa forma para vocês quebrarem bastante a cabeça, tá? Então, mas respondam, não é difícil, é só ir pegando as informações que o exercício dá e anotando no papel. Anotou esses dados no papel, vocês vão conseguir enxergar a solução para eles, tá? Eu coloquei como um desafio mesmo, tá bom? Se ficar alguma dúvida, enfim, pode perguntar, mas eu acho que vocês não vão ter dúvida, não, tá bom? Então é isso, vou encerrar a gravação aqui para depois postar para vocês.